Boa noite, pessoal. Iniciando o nosso estudo do projeto Vida Consciente, ainda à distância, por não podermos estar fisicamente lá no CEPA, mas o estudo pode continuar sempre, independente da forma. Então, rogamos a espiritualidade que sempre nos assiste, que ela possa nos orientar da melhor forma de passar as informações, os conhecimentos, que sejamos amparados nessa proposta de estudo de hoje. Podem ir perguntando na área de chat, se tiverem alguma dúvida. Eu vou passando material aqui e a gente vai, então, dando sequência a esse estudo da vida consciente. Por enquanto, a gente não está podendo fazer os atendimentos presenciais, que foi o objetivo primeiro deste projeto, né? Que as pessoas que procuram os atendimentos possam entender melhor como tudo isso funciona, qual a participação de cada um de nós nisso. Não existe milagre, cada um de nós precisa participar desse atendimento, entender o que cabe a cada um de nós fazer, mudar. Aí sim o atendimento tem um retorno, tem uma eficácia maior. Então essa é a proposta, que a gente conheça melhor as regras da vida, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, né? Então, o que é tudo isso? Como tudo isso funciona? Por que a nossa vida é desse jeito? Por que eu penso, reajo, vivo desse jeito? Então, entendendo as regras do jogo, fica mais fácil da gente conduzir a nossa existência. E nisso a gente vai perceber que são necessárias algumas mudanças na conduta. Mas aí, entendendo as regras, eu vou saber o que eu preciso mudar. Então, vou precisar fazer uma revisão de hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos, preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Então, muita coisa para a gente reavaliar do que a gente está fazendo nessa existência. E isso exige muita energia, muita dedicação, persistência. E eu vou me dedicar a isso se eu entender que vale a pena eu mudar. Se eu não tiver certeza, se for apenas um palpite de que possa dar certo, a gente não vai se dedicar para isso, né? Então, entendendo essas regras da vida, fica mais fácil da gente mudar. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Essa é uma das principais, né, que a espiritualidade maior deu para a gente. Em todas as grandes religiões, a gente pode verificar aqui no cristianismo, né, o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo, ou também no judaísmo, no islamismo, nas religiões orientais. Em todas elas tem essa mesma ideia. Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Então, é uma lei de causa e efeito. As religiões não queriam que a gente fosse bonzinho. Elas apenas estavam enunciando uma lei universal. Tudo que tu faz para o outro volta para ti, então cuidado. Como disse Jesus, ama ao próximo como a ti mesmo, porque tudo que tu fizer para ele, ele vai poder fazer para ti. Então, entendendo essa lei
universal de causa e efeito, eu vou conseguir mudar algumas atitudes minhas que vão contra essa lei, para evitar sofrimentos lá na frente. Também as leis do psiquismo, né? Como funciona o meu campo mental, o meu psiquismo, pensamentos, reações, por que eu sou desse jeito. Então eu preciso me entender, eu preciso entender o que eu posso fazer para mudar o que já está aí, o que eu posso fazer para que isso não se repita lá na frente. Então a gente está nesse estudo do psiquismo também, mais no início do que dos demais, mas já sabendo muitas coisas que podem nos auxiliar nessa caminhada. Também a lei de sintonia vibratória, também está lá no Evangelho, né? Orai e vigiai, cuida com o que tu pensa, com o que tu assiste, com o que tu dá energia, porque você está atraindo isso para a tua vida. Então, se eu levanto de manhã agradecendo, eu vou atrair situações por sintonia vibratória para que eu continue agradecendo. Se eu começar o dia reclamando, eu vou atrair situações para continuar reclamando. Então, o universo entende aquilo que eu estou me ligando. Se eu me ligo em agradecimento, eu vou atrair agradecimento. Se eu me ligo em reclamação, em pessimismo, em tudo eu vou ver o copo meio vazio. Em tudo eu vou ver coisa ruim. Em todas as pessoas eu vou ver os pontos negativos dela. Agora, se eu me sintonizo com energias superiores, saudáveis, de agradecimento, eu vou perceber nas pessoas o lado bom de cada um. Então, na realidade, o mundo lá fora não mudou em nada. A maneira como eu me sintonizo, como eu permito o meu campo mental estar sintonizado, vai determinar como vai ser o mundo para mim. Embora lá fora o mundo não mude, para mim vai mudar. Eu vou estar vendo o mundo de uma outra forma. Essa lei de sintonia vibratória também foi, através de uma pesquisa do Masaru Emoto, colocada no campo físico. Então ele pegou frascos com a mesma água pura e colocou rótulos em cada um desses frascos. E depois de um tempo ele fotografou a cristalização da água. A água, ao se congelar, ela começa a formar cristais de gelo. Então ele, com um microscópio e uma técnica específica, conseguiu essas imagens, né, do estado energético da água, como ela se cristalizou. Então, a energia de agradecimento comparada com a energia de ódio. E a gente, de vez em quando, tem esses rompantes de ódio, né? Então, imagina como fica o nosso corpo, que é 70% água, quando a gente não ora e não vigia, né? Quando a gente se permite deixar influenciar por uma vibração baixa de raiva, de ódio, de inconformação. Então, no momento atual, que a psicosfera, o que é a psicosfera? É a atmosfera psíquica do planeta. Ela contém as vibrações de todas as pessoas que vivem aqui. Então, se eu não me policiar, se eu me deixar levar por essas formas de pensamento, por essas nuvens de energia, de preocupação, de desespero, eu vou estar entrando nessa sintonia e vou estar deixando impregnar todo o meu corpo, que é 70% água, de uma vibração não saudável. E o principal para me defender dessa pandemia é um sistema de defesa bom. Então eu só vou conseguir me defender não só desse vírus, mas de todos os ataques existentes na natureza, a minha estrutura energética, a minha integridade física, se eu estiver bem. O meu sistema de defesa depende do que eu estou pensando. O cérebro é que manda em tudo. Parte dele, a nossa harmonia ou desarmonia. O físico apenas vai respondendo. Mas como ele responde muito lentamente, ele tem um mecanismo de defesa. Quando a gente percebe esses efeitos, às vezes é tarde demais, né? O nosso corpo já está todo
prejudicado energeticamente e é difícil recuperar isso. Então, sabendo desse funcionamento, a gente começa a mudar esse hábito da reclamação para o agradecimento. E a partir daí a gente vai começando aos poucos a melhorar a nossa qualidade de vida e o corpo aos poucos vai respondendo também essa nova forma de vida mental que a gente se deixa levar. Né? Então eu vou me esforçar para essa mudança se eu sei que isso vale a pena. Aqui um exemplo do nosso psiquismo, do meu inconsciente. Tudo que está ligado ao meu campo mental. Então a gente trabalha com a ideia com o conceito de reencarnação. Mas não sou eu que reencarno em cada existência. É o espírito que reencarna, ou melhor, uma parte do espírito que encarna num novo aprendizado. E cada vida, ao seu término, ela, após passar um tempo pela reticidade, quando se inicia uma nova encarnação, ela vem para o inconsciente, fica completinha ali, só sem um corpo físico. Então, toda aquela existência permanece no nosso inconsciente, não só num filme com imagem e som, não, mas com todos os sentimentos, a carga emocional, os conceitos, as verdades, a moral daquela época. Então, fica tudo registrado no nosso inconsciente. E nessa nova vida nossa, a gente sente aqui a influência de cada uma dessas vidas, com os conceitos atrasados de uma vida na realeza, por exemplo, achando que a gente é melhor que os outros, que nosso sangue é nobre, que é de uma cor diferente, que é de uma qualidade diferente. Ou na questão da escravidão, por exemplo, de que tem pessoas que são inferiores a nós, que a gente pode usar essas pessoas em benefício próprio, para a gente manter o nosso bem-estar, o nosso conforto. Ou achando que determinadas etnias são inferiores, ou ligadas à religião. Então, pactos que a gente fez com a divindade, de pobreza, de castidade, isso tudo influencia na nossa existência hoje. Então, sabendo da influência de todo esse campo aqui, eu consigo, na minha vida, avaliar. Essa situação não está legal, eu não fiz nada nessa existência para isso estar acontecendo hoje comigo. Então, eu vou buscar a causa no meu inconsciente. Jung foi um dos que mais estudou essa questão do nosso inconsciente. Ele devastou esse inconsciente, classificou o que ele percebeu lá, e ele fala o seguinte, o que ele percebeu, que o ser humano, nós aqui, vamos chegar aos limites do absurdo para não querer olhar para essa nossa sombra, impedindo que isso tudo aflore, porque a gente acha feio, na realidade é uma sombra, é algo que precisa de uma ressignificação. Então a gente vai chegar aos limites do absurdo para impedir essa mudança, para impedir olhar para esse inconsciente. E ele diz mais em seguida que a gente só vai se iluminar não sentando e meditando, vivendo uma vida monástica lá no Himalaia. A gente só vai se iluminar quando a gente trouxer cada uma dessas sombras à luz. Então eu tenho que tirar o escravo lá do tronco, mostrar para ele que ele estava no tronco, porque na vida anterior também estava chicoteando ou escravizando. Eu preciso tirar o nobre lá daquela situação para ver que isso foi apenas uma experiência, que ele não é melhor que ninguém, que precisa respeitar a todos indistintamente. Então preciso tirar cada uma dessas situações dessa prisão temporal que elas se encontram, para que elas acompanhem a vida atual
e possam participar ativamente, nos auxiliando. Aí sim, é o que ele chama de unificação, né? A gente vai se unificar, tornarmos únicos, com a perda do ego. Ego no sentido de que a gente não vai mais precisar de se sentir separado dos demais. Somos todos um, a gente está numa aldeia global, procurando se respeitar, procurando se ajudar, cooperar. A Terra é um planeta escola e eu percebo que a maior lição que a gente veio ter aqui é a de nos respeitarmos, da gente cooperar, da gente entender que ninguém é melhor que ninguém. Se eu tenho um pouquinho mais de condições, é para que eu use esse algo a mais que eu tenho no auxílio aos que estão ao meu redor. Eu não vou poder ser feliz, realmente feliz, se alguém ao meu lado está sofrendo. Ou se alguém ao meu lado está sofrendo para que eu seja feliz. Se eu estou usando essa pessoa, abusando dessa pessoa, usando o esforço dela, o trabalho dela, pagando o mínimo possível, num regime de quase escravidão, para que eu tenha um bem-estar. Então eu só vou ser feliz quando eu permitir todos ao meu redor serem felizes. Então essa é uma das maiores lições que a gente veio ter aqui na Terra. E esse momento atual que a gente está vivendo aqui na Terra é essa transição planetária. A gente está num momento de mudança, a Terra está mudando. Houve aí um texto atribuído ao Chico Xavier, que essa mudança não seria em 2012, seria em 2019, cerca de 50 anos após uma reunião que houve na espiritualidade, na época em que o homem conseguiu chegar na Lua. Então, que houve aí um período de 50 anos para que a humanidade se mudasse, né? Para que ela começasse a aceitar essa mudança. Então, esse ano seria esses 50 anos, de 69, com 50 seria 2019. Se é verdadeiro, não é o mérito nosso aqui poder dizer isso ou não, mas, ao que parece, pelo que está acontecendo, essa grande mudança de 2020 pode ter a ver com isso, né? Então, a gente passou 2019 sem uma terceira guerra mundial e, então, agora existe uma mudança necessária para essa transição planetária, para que seja implantado um novo plano de regeneração aqui na Terra. E para que uma mudança ocorra, existe essa transição, ou seja, o velho precisa sair de cena para que a nova proposta possa ser implantada, né? Então isso não acontece de uma hora para outra. Desde 1970, década de 70, começaram a renascer espíritos aqui na Terra com essa proposta, já de ir implantando essa mudança. Mas o que a gente está vendo agora é algo a nível global, que está fazendo a gente parar, a gente refletir o que está fazendo aqui, que a vida tem muito mais do que a gente acha que pode fazer nela, né? Muita coisa a gente precisa repensar do que a gente veio fazendo da vida. Então está na hora da gente entender as regras da vida, começar a ter uma vida mais consciente. Eu tenho aqui um trecho do Júlio Goelzer,
da trilogia Evolução. Ele foi muito feliz nessa trilogia, abordando por orientação espiritual a evolução aqui no nosso plano terreno, abordando como funciona a evolução individual da personalidade, a evolução do espírito, a evolução do planeta. Então ele foi muito feliz nessa obra e conseguiu, pelo meu entendimento, aí, agrupar nessa trilogia todo o processo que a gente está vivendo agora de evolução. Esse livro físico não tem mais, pelo meu conhecimento, não tem mais para compra, mas ele está no Amazon para ser comprado de forma digital, em e-book. Então, quem tem interesse e disponibilidade para isso, o livro, se não me engano, é menos de R$10 cada um. Vale a pena, um mergulho nessa obra aqui que muda um pouco ou muito a forma da gente ver a vida. E nessa segunda parte, aqui tem a ver muito com o que a gente está vivendo hoje. Então ele fala que carregamos N sinais vibratórios dentro dos campos bioeletromagnéticos, que atrairão energias compatíveis com as nossas. Então ele está dizendo que a gente carrega sinais vibratórios nos nossos campos bioeletromagnéticos. E isso vai atrair energias compatíveis com o que a gente tem. É atração vibratória, sintonia vibratória. Isso explica porque às vezes encontramos casais tão diferentes fisicamente, mas com uma grande afinidade. Ou casais que querendo, mas não conseguem se separar, não dão certo, não conseguem se entender, não têm afinidade, mas não conseguem se separar. Uma força invisível os mantém unidos, mesmo sob fortes conflitos. Então, o nosso entendimento é que se um casal tem algo ainda para harmonizar, para resgatar, eles não conseguem se separar. Se quem está acompanhando esse resgate percebe que eles ainda têm condições de se resgatar, a separação sempre vai ter um empecilho, eles não vão conseguir botar em prática isso. E se acaso a espiritualidade, ou quem está acompanhando, percebe que eles estão atraindo mais resgates, ou seja, estão se prejudicando mais do que se ajudando, aí há uma separação temporária, cada um vai para um lado para tomar um ar, para recuperar as forças, mas esse resgate precisa ser feito. Provavelmente numa nova existência vão vir juntos de novo, como casal, ou como pai e filho, ou ligados novamente para esse resgate. Não tem como fugir disso. É lei de causa e efeito. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, as nossas dívidas sendo cobradas. Lembrando que a atração não é apenas para dívidas kármicas. Então, essa atração não é só para dívidas kármicas, mas também para suporte psicológico. Pessoas com grande afinidade em outras vidas podem atrair-se novamente, se sentindo ligadas por sentimentos nobres. Então perceba que os vínculos que aproximam os seres humanos na Terra são os sentimentos mais fortes, positivos ou negativos, amor e ódio, e a necessidade de resgatar contas passadas. E o que mais nos atrai são os sentimentos de vingança, de ódio, de inconformação. A vida na Terra é transitória e tem o objetivo de buscar o equilíbrio, destituindo-se das energias densas acumuladas pelo espírito em atos imprudentes. Os laços adquiridos aqui são de apego e deverão ser substituídos pelo amor equilibrado e eterno entre todos os seres. Então, todo esse apego, todo esse egoísmo vai precisar ser equilibrado pelo amor eterno entre todos os seres.
ou seja, pela dissolução desse sentimento de estar separado dos demais. Somos todos um, participamos de uma mesma energia universal. E esse sentimento de ser diferentes vem do instinto animal, da necessidade de perpetuação da espécie. Então, esses instintos, quando a gente passou do reino animal para o reino nominal, permanecem ainda muito fortes. E é nosso trabalho, sabendo disso, nos libertarmos desse sentimento de individualidade e caminharmos agora para essa unidade. Embora a gente não perca a individualidade, mas estamos unidos ao todo e trabalhando para a evolução do todo, todos caminhando numa mesma direção. E é o que a Terra está passando agora. Algo maior forçando a gente a se libertar dessas amarras egóicas, desse sentimento de individualismo. E o mundo, a gente percebe ainda muito forte isso. Em diferentes aspectos, né? Naquele tsunami lá no Japão, quando o governo começou a disponibilizar água e alimentos, os japoneses esperavam em fila, ordenadamente, cada um esperando a sua vez de receber o mantimento, a água, né, a comida, o remédio. E quando teve aquele furacão ali no Haiti, a gente percebeu isso nos dois casos em noticiários, né? Quando chegava um caminhão de mantimentos, o pessoal praticamente saqueava, né? Era quem mais podia. Então, povos em situações diferentes, evolutivas, né? Por informações da espiritualidade, esse povo, pelo menos a grande maioria que está lá e está sofrendo no Haiti, é a reencarnação dos nazistas, né? O pessoal lá da Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas que criaram todo esse sofrimento na Segunda Guerra Mundial, com a ideia lá de querer ter um povo mais puro, né? Uma etnia pura, se achando melhor do que os demais, vieram num aprendizado, numa cor de pele que eles achavam inferior e numa situação de extrema dificuldade, né? Então, o orgulho daquele povo que agora está reencarnado em situações de extrema necessidade faz com que eles tenham essa atitude, né? Ali chegando os caminhões de mantimentos, ele acha que é melhor que todo mundo e quer passar na frente de todo mundo, não aceita essa condição de igualdade. Então, isso ali também é o aprendizado desse povo. Então, são apenas duas situações que eu citei aqui, mas o mundo inteiro é uma escola e cada um está no lugar que precisa estar para o seu aprendizado. Então, não tem nada de errado com o que a gente está vivendo. Cada um está vivendo aquilo que precisa viver. Não está na família errada, não está no país errado, não está no emprego errado, está no local correto. Então, sabendo disso, a gente vai olhar para o que a vida está trazendo para a gente e encarar cada uma dessas situações. O que a vida está trazendo é o que a gente precisa passar para se fortalecer. Eu acabei me empolgando aqui, não olhando as mensagens. Tem uma aqui, qual a principal mudança devemos ter diante da pandemia? Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, né? Então, pela lei de sintonia vibratória, se eu entrar nesse pânico, eu vou prejudicar toda a harmonia energética do meu corpo. Então,
primeiro, ter confiança. O que está aí é o que a gente precisa ter para o nosso melhoramento. Então, confiar, orar e vigiar. Confiar que o que está aí é o que a gente precisa para melhorar. Saber que numa transição vão existir essas mudanças. Essas mudanças são algumas vezes difíceis. Uma coisa chamada inércia, o conceito de inércia é um corpo tentar manter o seu estado. Então, se ele está em movimento, a inércia tende a fazer com que ele continue nesse mesmo movimento, nessa mesma direção. Se um corpo está parado, ele tende a continuar parado, a não se movimentar. Então, a inércia é essa mudança, ou de você estar numa direção e ter que parar de seguir nessa direção, ou de você ter que mudar essa direção, ou se você está parado, não está fazendo nada e ter que começar a caminhar numa direção. Então, essa inércia exige muito esforço, porque é uma mudança de atitude, de energia. Então, um trem, por exemplo, com 200 mil toneladas, andando a 30 km por hora, ele tem que fazer uma força descomunal para parar esse trem. Por isso que o semáforo é para os carros, não para os trens pararem, né? É muito difícil de um trem parar. Então, ele tende a continuar da mesma forma que ele está vindo. Então, a gente também não quer mudar a forma como a gente está vivendo. E esse momento atual de pandemia fez com que a gente mudasse drasticamente tudo que a gente vinha fazendo, a nossa rotina. Então, ter confiança que o que está aí é necessário para a gente. Ter a confiança de que não estamos sem um governo, não estamos à deriva. A espiritualidade maior sabe de tudo isso e está coordenando o que a gente precisa viver nesse momento. Então, confiança de que o que a gente está vivendo, mesmo que esse remédio seja amargo, confiança que é o melhor para cada um de nós. Pessoal que começou a ver o vídeo após as 19h30, eu não vou conseguir perceber aqui as perguntas antes do encerramento aqui, porque vocês vão estar alguns minutos atrasados com relação à gravação aqui. Mas se tiverem questões, podem deixar ali na área de chat que eu trago para a próxima segunda-feira. Então era esse material que eu tinha para a noite de hoje. Gostaria de encerrar essa transmissão com uma mentalização de uma semana agradável, que a gente consiga manter essa confiança em tudo que está acontecendo, que a gente consiga transmitir também esta confiança, essa harmonia, essa paz interior para aqueles que vivem conosco. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, confiando nesse amparo superior que nunca falta para a gente que muitas vezes não sintoniza com ele. Então, confiando nesse amparo, sentindo essa energia descendo do alto da cabeça até os pés, deixando em cada célula de nosso corpo o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, o nosso sistema de defesa vitalizado, em dia, que a gente consiga durante essa semana vigiar o que a gente deixa entrar no nosso campo mental, nos preparando para essa fase de mudança, que a gente saia dela mais fortes, mais preparados do que quando iniciamos.
que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.